Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula é sobre os pronomes eu e mim. Porque às vezes surge aquela dúvida, né? Será que nessa frase eu tenho que usar o eu? Será que nessa frase eu tenho que usar o mim? E hoje a gente vai ver algumas regrinhas, tá? Que tá no livro didático de vocês, páginas 152 e 153, tá? É uma explicação bem curtinha que eu quero comentar com vocês. Primeiro, o autor começa trazendo uma crônica, né? Da blogueira baiana Nana Preto. É uma crônica bem curtinha que ele traz como exemplo. Por que ele trouxe essa crônica? Porque a crônica ela é uma narrativa que geralmente usa a primeira pessoa. Qual que é a primeira pessoa? Eu, né? O eu. E aqui, como nós estamos tratando do eu e do mim, então ele trouxe uma crônica como exemplo. Depois vocês façam a leitura aí, tá? Aí ele traz uma explicaçãozinha aqui na página 153 que eu quero comentar com vocês. Vamos ver? Os pronomes eu e mim referem-se à mesma pessoa do discurso, mas têm usos diferentes. Observe. É o que eu falei, né, gente? Os dois, o eu e o mim, se refere à primeira pessoa do singular, que é eu, né? É a mesma pessoa, mas a gente tem que prestar atenção no uso dele para não usar errado, tá bom? Olha o exemplo aí da frase. Empreste o disco para eu ouvir. Ó a primeira regrinha aí, gente. Uma regrinha muito importante, a gente não pode esquecer. Sempre antes de verbo, eu vou usar eu, o pronome eu. Eu nunca vou falar para mim ouvir, mim comer, mim andar, não. Eu andar, eu comer, tá? Então, antes de verbo, a gente usa eu. A gente usa o pronome eu. Vamos ver outra frase aqui? Como que é? Cadê? Aí o autor tá explicando, né? Eu é o sujeito do verbo, função exercida pelos pronomes pessoais retos. Vamos ver um exemplo do mim agora? Empreste o disco para mim. Olha só. Eu até anotei aqui, ó. Complemento de um verbo ou de um nome. Quando que eu uso mim? Ó, aqui, ó. Quando que eu uso mim? Quando o mim tá complementando o verbo, tá vendo? Ele não tá antes do verbo. Aqui, o eu tá antes do verbo, né? Eu ouvir. O eu, o pronome tá antes do verbo, então eu uso eu. E aqui o mim tá complementando o verbo. Qual que é o verbo da frase aqui? Empreste, emprestar. É o verbo emprestar. O mim tá complementando o verbo. Então, eu uso o mim, não uso eu, tá? Empreste o disco para eu. Tá? É o que eu falei, gente, quando eu comecei o vídeo. É muito importante a gente prestar atenção na frase, pela uma questão de lógica também, né, gente? A gente vai ver que ficou estranho o som do eu e o som do mim. Empreste o disco para eu? Fica estranho, né? Não é, é para mim. Então, mim tá complementando o verbo emprestar aqui, tá? Aqui, ó. O músico tinha afeto por mim. Por mim, tá complementando aqui. Ele não tá complementando um verbo. Ele tá complementando um nome, né? Afeto é adjetivo, né? Então, complementando um nome. Afeto por mim. Então, tem que prestar bastante atenção para não usar errado, tá? Mas é como eu falei, presta atenção na concordância. Escreve, lê, vê se tá certinho, tá bom? Mim atua como complemento de um verbo ou de um nome. Função exercida pelos pronomes pessoais oblíquos tônicos. E aqui, eu quero ver com vocês esse exercício número 2 aqui, ó. Que é para completar onde tá a estrelinha, né? Colocar o eu ou o mim. Vamos ver? Ó a letra A aqui. Envie todos os arquivos para armazenar. Lembra que eu falei que antes de verbo usa o quê? Eu armazenar, não mim armazenar, tá? Então, qual que é a resposta aqui? No lugar da estrelinha eu coloco o quê? Eu. Por que eu? Porque aqui tem um verbo e antes de verbo eu uso eu. Muito bem. Para, estrelinha, essa não é uma boa solução. Então, ó, para mim, essa não é uma boa solução. Porque o mim tá complementando o sentido de quem? Do é. Para mim, essa não é verbo ser uma boa solução, tá? Que mais? Letra C. Fique distante de... Aí uma estrelinha enquanto eu estiver fritando os bolinhos. Fique distante de mim, não eu, tá? Mim. Cadê o verbo? Vamos achar. O verbo ficar.
fique distante de mim enquanto eu estiver fritando os bolinhos, tá? Então, vamos prestar atenção aí no uso do eu e do mim, tá? Cadê do eu? Ó, pediram para eu revisar. Ó o verbo, ó, revisar. Pediram para eu revisar e não mim revisar, tá bom? Então, é isso, pessoal. Facinha a nossa aula de hoje sobre os pronomes eu e mim. Vamos prestar atenção para não usar errado, tá? Nem na fala, nem na escrita, tá bom? Tá lá no livro didático de vocês, na página 152 e página 153. Bem curtinho, bem facinho, tá bom? Qualquer dúvida, dá uma olhadinha lá. O livro é o Se Liga na Língua, do 8º ano, tá bom? Se vocês não tiverem, não tem problema, é só para ir acompanhando aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Um abraço.